A minha palestra foi em abril, e na semana que eu dei a palestra na SPC, chovia, foi aquela semana do tempo feio, do temporal, e tivemos foi quase suspensa a palestra, porque ninguém podia sair de casa no Rio de Janeiro, né? Mas apesar do tempo feio, acabou acontecendo. O que eu fiz hoje é que eu acrescentei mais algumas coisas, né? Algumas noções, dei um desdobramento, então vou convidar vocês a fazer um percurso. É curto, né? Me deram uns 40 minutos, por aí. Então, depois, agora eu gostaria que tivéssemos um tempinho, talvez uns 15, 20 minutos, para o debate, para a discussão e para as dúvidas. Está dando para ouvir agora? Tá. Então, na verdade, essa ideia de apresentar o tema em torno da psicanálise e o tempo sensível, isso vem me provocando já há alguns anos, né, de trabalho de pesquisa em relação à questão da memória corporal e da transferência. O que eu preparei aqui para hoje, alguns momentos vou fazer uma leitura, mas também é breve, é porque eu achei que seria interessante fazer um percurso por 3 noções. E essas 3 noções, de forma bem sintética, eu acho que podem nos ajudar a levar, então, a uma discussão sobre a questão do tempo sensível na psicanálise. As noções são, primeiro, a memória voluntária, a segunda seria a memória involuntária e a terceira seria a memória da transferência. Então, são esses 3 temas que eu vou trabalhar, e pedindo para vocês acompanharem esse percurso, porque, na verdade, o primeiro, então, que vamos começar, que seria a memória voluntária, eu vou me referir, na verdade, a um neurobiólogo e, de fato, não psicanalista, mas que eu achei muito interessante esse ano a leitura desse livro do Eric Kandel. Eu trago sempre de livros, mas isso é um hábito. O Eric Kandel esse livro, é uma autobiografia, foi prêmio Nobel em 2000, de Fisiologia e Medicina, e ele é o especialista em memória. Quer dizer, foi considerado, né, nesse nosso século, a pessoa que mais entendeu, que mais pesquisou sobre memória. Agora, o mais curioso é que ele é um austríaco de Viena, admirador de Freud, e desde pequeno, ele tinha assim um ideal, que era ser psicanalista e descobrir no cérebro onde é que ficava o ego, e o id e o superego. Né? E isso ele conta de uma maneira, quem tiver interesse, muito, muito interessante, porque isso foi a motivação inicial e que ele, na verdade, não conseguiu, com todo o prêmio Nobel, né? Mas conseguiu, por outro lado, descobrir todo o mecanismo de vários tipos de memória procedural, isso eu nem vou entrar, que eu também nem me atreveria, né? Mas ele tem ele teve essa contribuição de examinar nos neurônios, né, na verdade, numa parte do neurônio, nos axônios, como é que era a troca química e como é que se daria o registro dos vários tipos de memória. Mas por que eu vou me referir a ele inicialmente? Bom, claro que tem essa coincidência da Áustria e de Viena, mas também porque deixa eu ver se tem mais algum detalhe sobre ele que possa interessar. Bom, sim, judeu, refugiou-se aos 9 anos, quer dizer, ainda criança, ele foi refugiado para os Estados Unidos. Ele e um irmão conseguiram, né, os pais enviar, tinham os avós nos Estados Unidos, e depois os pais conseguiram também fugir da Segunda Guerra Mundial. Ele foi muito grato aos Estados Unidos, porque foi lá que ele desenvolveu a pesquisa toda que levou ao Nobel. Mas o que é interessante para nós hoje pensarmos um pouco no que ele traz de contribuição? É porque o Kandel ele vai dizer que a capacidade humana, o homem teria como, para ele, a capacidade mais humana seria uma viagem no tempo. A capacidade da viagem mental no tempo. Então, o homem pode viajar no tempo sem se deslocar do lugar. Eu vou reproduzir primeiros parágrafos desse livro, para vocês terem uma ideia, que foi também, na verdade, o que me cativou. Ele começa assim, ele diz assim: podemos nos lembrar, por vontade própria, do nosso primeiro dia de aula na escola secundária, do nosso primeiro encontro, do nosso primeiro amor. Ao fazer isso, não nos recordamos somente do evento em si, mas experimentamos também a atmosfera em que ele ocorreu, os cenários, os sons, os cheiros, o ambiente social.
Recordar o passado é uma forma de viagem mental no tempo. Então ele inicia o livro assim, e é isso que ele vai nos levar a entender ou a pesquisar como é que o homem faz essa viagem mental no tempo. Então ele segue dizendo, ela é a viagem, né? Nos liberta dos limites temporais e espaciais e permite que nos movamos livremente ao longo de dimensões completamente outras. Aí ele dá um exemplo dele próprio, ele diz assim, essa viagem mental no tempo permite que eu interrompa a frase que estou escrevendo e do meu escritório com vista para o Rio Hudson, então isso ele está em Nova York, né? Então ele diz, eu do meu escritório com vista para o Rio Hudson, eu me transporto 67 anos em direção ao passado e em direção a leste, cruzando o Oceano Atlântico até Viena, onde nasci e onde meus pais possuíam uma pequena loja de brinquedos. Ele segue mais um pedacinho que eu vou ler para vocês. Então ele diz, ele segue nos levando para essa viagem, contando ter 9 anos e acaba de ganhar um carrinho azul de controle remoto que ele desejara ardentemente por muito tempo. Então ele diz assim, nos dias que se seguem, eu piloto o carrinho por todos os cantos do nosso pequeno apartamento, dirigindo com grande prazer e confiança cada vez maior. Mas meu prazer dura pouco. 2 dias depois, ao cair da noite, somos surpreendidos por fortes batidas na porta. Lembro-me dessas batidas até hoje. Minha mãe abre a porta, entram 2 homens que se identificam como policiais nazistas e nos mandam colocar alguns pertences na mala e deixar o apartamento rapidamente. O carrinho ficou para trás. E a partir desse início, ele vai então nos afirmar que essa viagem no tempo é um deslocamento no tempo sem sair do lugar. Essa passagem é interessante porque ele, aos 9 anos, depois ele vai se interessar justamente pela memória, em relação lá ao cérebro, né, e as tópicas, a segunda tópica do Freud, e depois ele vai ser a pessoa que vai mais defender que não se apague a memória do Holocausto. Ele vira um defensor, entra, né, defendendo a causa de que a memória não pode ser apagada. Então ele fez um trabalho, bom, foi muito analisado, ele conta no livro que fez várias análises. Mas o que interessa, não vou me estender muito no Kandel, mas interessa que essa é a primeira noção que eu queria trazer. Uma memória que é voluntária, ela vai por vontade própria. Né? Se eu quero, eu lembro, ele viajou 67 anos, na primeira frase do livro, e ele se desloca não só no tempo, para trás, como também ele viaja, atravessa o oceano e pelo espaço. Estou correndo, né? Bom. Então, agora vamos passar para a segunda noção, porque na verdade é a terceira que eu quero me estender mais. Mas a segunda noção, eu vou me basear na Julia Kristeva, que é uma psicanalista francesa, conhecida, com uma obra reconhecida em psicanálise, vários livros, inclusive, traduzidos pela Rocco, né, aqui no Brasil. E é ela que foi dela, inclusive, que eu tirei esse nome Tempo Sensível. Por quê? Porque a Kristeva, ela tem um livro que eu também trouxe. Esse livro se chama O Tempo Sensível, Proust e a Experiência Literária. Julia Kristeva vai fazer uma análise crítica, mas só que do ponto de vista analítico, sobre a obra de Proust. Essa apresentação, uma parte dela, eu fiz em abril, no Temporal. Então, alguns vão ver que há uma repetição, mas eu acho